Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo de custeio variável. Então esse aqui é um exercício também para a gente fazer uma análise sobre como é que anda o desempenho de cada um dos produtos com base no custeio variável. Então imaginem o seguinte, essa empresa ela produz 3 produtos, brinco, colar e pulseira. Então, de acordo com as informações do exercício, ele está dizendo que no mês de janeiro a empresa produziu 800 brincos, 500 colares e 600 pulseiras. Vendeu, de fato, 750 brincos, 300 colares e 500 pulseiras. Depois, as demais informações são preço de venda de cada um e as demais informações dos gastos que a empresa teve no mês de janeiro. E depois o exercício pede para a gente calcular o resultado bruto e resultado líquido, além da margem de contribuição. E depois ele quer saber qual que é o produto que você incentivaria a venda com base em uma justificativa dos cálculos. Então, se a gente tivesse que começar o exercício, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é justamente entender o que são custos variáveis e custos fixos do que já foi proposto. Por quê? Custeio variável, pessoal, a gente já mencionou, então ele é uma forma gerencial das empresas descobrirem qual que é a margem de contribuição de cada um dos produtos, com base somente no que for variável ao produto. Então, o primeiro passo a gente precisa saber do que foi demonstrado aqui, o que é variável e o que é fixo. Então, esses vidrilhos, cordão e a mão de obra direta, então eles são variáveis de acordo com a quantidade produzida. Então, inclusive aqui tem um erro de digitação. Então, a gente sabe que todos eles variam de acordo com a unidade produzida. Vejam aqui, ó. Então, todos esses são custos diretamente vinculados ao produto, então eles são custos variáveis. Depois, pessoal, reparem o seguinte, comissão de vendas, então, é uma outra característica também que é variável, só que ele não tem a ver com a própria produção dos produtos, ele tem a ver com a venda dos produtos. Então, eles são despesas, porque faz parte de uma atividade auxiliar à produção e ele é variável com a quantidade de produtos vendidos. Então, despesas variáveis em 10% por produto vendido, certo? As outras informações, como aluguel da loja, energia elétrica e salário do administrador, eles, pelo custeio de absorção, a gente classificaria esses como custos indiretos de fabricação. Então, o aluguel da loja, existe um percentual que é custo e um percentual que é despesa. Energia elétrica, a mesma coisa, e o salário do administrador, a mesma coisa, porque a gente não sabe o quanto do salário que ele está envolvido com produção ou não. Então, nesse caso, justamente a principal vantagem dos custos do custeio variável é porque ele elimina essa necessidade de fazer o rateio para a gente simplesmente classificar tudo isso como se fosse uma despesa. Então, ele entra depois que a gente tira todos os custos variáveis. Então, nesse caso, a gente simplesmente classifica como custos fixos, certo? Então, essa é a principal distinção que a gente tem para cada uma desses elementos que o exercício passou para a gente. Então, se a gente tivesse que criar um resultado do exercício do mês de janeiro para essa empresa, a gente teria que observar o seguinte. Primeiro ponto, sempre vai ser a receita das vendas. Então, receita das vendas, vendeu 800 brincos a R$10, R$8.000 de venda de brinco. Depois, 500 colares a um preço de R$20, R$10.000 de receita por colar. Depois, pulseira, 600 a um preço de R$15 cada, R$9.000 de pulseira, totalizando R$27.000. Percentualmente, a gente percebe que foi 29,63% do total foi para brincos, 37% foi para colares e 33,33% para pulseira, certo? Dá para observar aqui, ó. Então, foi só uma divisão do brinco pelo total. Depois, colar pelo total. E a mesma coisa com a pulseira, certo? Só para a gente perceber o percentual de cada um deles.
Então a gente pode dizer que o produto que mais traz receita para a empresa são os colares. Então, R$ 10.000 do total de 27. Mas vamos observar o restante para a gente saber como é que anda o desempenho. Então, de novo, se eu quiser saber então os custos do produto vendido, nesse caso eu vou ter que analisar tudo que for variável de acordo com o custeio variável. Então, peguei os três elementos que são considerados como variáveis: vidrilhos, cordão e mão de obra direta. Então, cada um, de acordo com a quantidade da quantidade produzida, lembrem-se disso, pessoal, da quantidade produzida, custeio variável, eu estou considerando tudo o que foi produzido, independentemente do que foi, simplesmente do que foi vendido. Então, aqui, deixa eu só até fazer uma análise aqui rapidinho. Isso, exatamente. Então, aqui eu fiz o cálculo da seguinte maneira. Então, aqui, porque tem os cálculos, eles foram postos aqui, mas é a mesma coisa aqui. Foram os vidrilhos pela quantidade produzida, na mesma linha. Então, é tudo pelo que foi produzido, não vendido, produzido. Então, se eu fizer os custos vezes o que foi produzido, eu vou obter custos variáveis totais para brinco de 3.600, 7.000 para colar e 4.800 para pulseira. Então, totalizando esses percentuais, eu vou ter um total de custos variáveis de 15.400. Isso me dá, pessoal, um resultado bruto de 4.400, 3.000 para colares e 4.200 para pulseira, certo? Então, resultado bruto eu vou ter de 11.600, fazendo a subtração das receitas de 27 menos os custos de 15.400, eu vou ter um resultado de 11.600. Depois, pessoal, por o custeio variável, eu vou ter que também tirar tudo que for variável da minha receita para chegar na minha margem de contribuição. Então, outro ponto é o que a gente classificou como despesas variáveis. Essas despesas variáveis, então, é de acordo com a quantidade produzida. Então, a comissão de vendas foi 10% do total da receita de 8.000. Então, desculpa, pessoal, eu mencionei pela quantidade produzida, foi pela quantidade vendida. Claro, a pessoa vai ter que ter uma comissão pelo que ela vendeu. Então, R$ 800 é a 10% de 8.000. Depois, 10% de 10.000 e 10% de 9.000. Então, eu vou ter a comissão de vendas para cada um dos produtos, totalizando 2.700. Certo? Aqui, então, eu chego na minha margem de contribuição, porque eu tirei tudo que foi variável ao produto. Então, se eu tivesse que analisar qual produto teve melhor desempenho com relação aos demais, eu posso perceber de acordo com simplesmente uma análise sobre o meu faturamento total. Então, eu tenho uma margem de contribuição, tirando todos os custos e despesas variáveis, de 3.600 para brincos, 2.000 para colar e 3.300 para pulseira. Comparando com o meu faturamento de 27.000, eu tenho que o desempenho dos brincos foi excepcionalmente melhor do que colar e pulseira, certo? Depois disso, eu subtraio tudo que foi variável, tudo que foi fixo, como já foi demonstrado pelo exercício. Então, 800 de aluguel, 200 de energia elétrica e 3.000 de salário do administrador para chegar no meu resultado de 4.900, certo? Então, eu já consegui demonstrar resultado bruto, resultado líquido e margem de contribuição. Se você tivesse que incentivar uma venda, eu incentivaria a venda dos brincos, porque ele traz uma margem de contribuição para o negócio relativamente maior do que colar e pulseira, certo? Então, assim, a gente resolve esse exercício e depois a gente consegue observar todas as características do custeio variável e fica claro, então, quais são as principais diferenças que a gente tem do custeio por absorção, certo? Então, fica por aqui, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato.